Boa noite a todos. Que a luz, o amor do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Nesta noite, vamos procurar refletir sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Bem-aventurado os aflitos. Para guiar a nossa reflexão, eu vou ler um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiças, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5. Vejamos que bem-aventurados aflitos, a própria expressão traz duas palavras contraditórias: bem-aventurados e aflitos. Como ser bem-aventurado se estar aflito? Vejamos o dicionário. Bem-aventurados, no nosso dicionário da língua portuguesa, significa bendito, muito feliz e abençoado. Abençoado, por sua vez, significa afortunado, bendito, ditoso e venturoso. Enquanto que a aflição significa um sentimento persistente de dor física ou moral, representando angústia, agonia, ansiedade. O aflito, ele está preocupado, ansioso, agoniado, mas estarmos aflitos com o quê? Pois, a qual aflição Jesus se refere? A quais aflitos Jesus se refere na sua expressão? Quantas aflições nós temos no nosso dia a dia? O mundo hoje parece ser só aflição. Se ligamos a televisão, colocamos no jornal, vemos noticiário constante de notícias tristes, de problemas sem solução aparente. Pessoas aflitas pela violência, pela fome, pela dor, pela desesperança. Notícias que nos deixam aflitos com o dia de amanhã. Nós ficamos dependendo das notícias, se o combustível vai subir, se vai faltar alimento, se o supermercado vai faltar alimentos. Nos traz preocupação. Pensamos que talvez, muitas vezes, desnecessárias. A qual aflição a quais aflitos Jesus se refere? Porque existem no mundo aflitos ligados ao mal, ligados à questão, ligados ainda, enraizados ainda com o mal. Então, o aflito, muitas vezes a pessoa sente aflição por não ter coragem de se vingar. A pessoa sente aflição, as pessoas sentem angústia por não conseguir resolver uma necessidade que ela criou. Por exemplo, de não poder ter o luxo, o conforto que ela vê algumas outras pessoas tendo, como o vizinho, invejando às vezes a saúde e a educação do vizinho. E muitas vezes, esses aflitos, muitas vezes indiferentes ao seu irmão, ao próximo.
enxergando somente a sua aflição. Então ele quer resolver os problemas dele. Ele tem as necessidades próprias dos entes queridos, dos familiares, e ele quer resolver essas questões. Muitas vezes ele pode resolver essas questões acima de qualquer custo. Então podemos muitas vezes passar por cima dos outros. Se agirmos dessa maneira, essa aflição é uma aflição, não é essa aflição a que Jesus se refere. Mas aos aflitos que se preocupam com a sua situação, mas que tendo uma crença na vida futura, uma fé que lhes auxilia a esperar, a não ter tanta ansiedade, ou aflito, que fica aflito pelo próximo, que aflige, que se preocupa com o próximo, que auxilia, quando dentro das medidas do possível, que auxilia o irmão necessitado, às vezes apenas de uma palavra amiga, que espera e acredita num futuro melhor, sem revoltar-se, sem se considerar superior a ninguém, nem acreditar-se merecedor de preferências acima dos outros. Todo o progresso que a nossa sociedade experimentou e ainda experimenta, ela surge muitas vezes da angústia de alguém, de angústia de um homem, de uma mulher, que procura agir para poder trabalhar esse sentimento. E nós temos alguns exemplos na nossa história. Gutenberg, por exemplo, vivia angustiado com o pensamento ficava na cabeça das pessoas, era escrito à mão e não era passado para qualquer um, era retido. Apenas alguns tinham o privilégio do conhecimento. E angustiado com isso, ele trabalha e cria a tipografia, que ia dar origem ao livro, e a imprensa, o berço da imprensa. Cristóvão Colombo, preocupado sentindo angústia pela pequenez, sentindo o mundo pequeno, que inclusive ele viajava bastante, já conhecia o mundo conhecido daquela época, sentindo a pequenez daquilo, acreditava, baseado no que os historiadores, pesquisadores da época já sabiam, que iriam encontrar um caminho, e saindo em busca desse caminho, ele encontra a América. Thomas Edison, aquela preocupação da escuridão, da dificuldade que era iluminar antigamente, trabalha, pesquisa e cria a lâmpada. Santos Dumont, angustiado, desejoso de se tornar conhecido e angustiado por não poder sair livremente de um lugar para outro, cria a aeronave. Então, esse trabalho constante do homem, do ser, auxilia-o na luta contra a aflição que sente. Trabalhar pelo próximo, trabalhar para si mesmo sem contrair novas dívidas perante Deus, sem passar por cima de ninguém,
sem ferir, sem magoar. No Livro dos Espíritos, na questão 922, ele pergunta se há na humanidade uma medida comum de felicidade para todos os homens. Há uma maneira de medir a felicidade de maneira igualitária para todos os homens, independente das classes, dos países. E os espíritos respondem: para a vida material, a posse do necessário para viver. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Peço novamente licença para ler mais um trecho das bem-aventuranças que Jesus nos deixou, onde ele diz: bem-aventurado vós que sois pobres, pois vosso é o reino dos céus. E completa: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides, porque sereis constrangidos, gemer e chorar. Está em Lucas. Então quer dizer que Jesus condena os ricos? Ser rico agora é um pecado? Sabemos que não, baseado no que conhecemos da nossa sociedade. Muitos ricos geram empregos, geram progresso para a sociedade. É certo que muitos exploram, mas outros não. Jesus, então, chama o ser a ação para si mesmo e para o próximo. Porque essa medida da felicidade, já que ela era assim, aquele que tem a visão, né, o necessário para viver é a consciência pura. Mas aquele que tem a visão de mundo, de só agora, do imediato, não acreditando, não tendo a fé no futuro, não tendo esperança, ele quer tudo para agora, ele quer, né, acreditamos que tudo tem que ser feito ao nosso jeito, hoje. Né, se temos um desejo, tem que ser atendido hoje. Se pedimos algo para alguém na nossa família, é para ontem. Né? Se damos ordem no trabalho, somos agressivos com nossos funcionários, exigentes, né? Pedimos metas absurdas. Isso fará com que fiquemos aflitos e ainda por cima causemos mais aflição ao mundo. Né? Então não podemos trazer aflição para o mundo. Precisamos viver, aceitar as nossas dores, os nossos testemunhos, agir dentro do que Deus nos permite, sem prejudicar o próximo. Enquanto que aquele que acredita que tem a fé no futuro, que sabe, que tem a esperança de que a vida irá melhorar, que trabalha, que corre atrás, que procura, e que também auxilia o próximo, pois ele sabe que muitas vezes o próximo precisa da ajuda para que nasça a esperança e continue em direção ao futuro. Este terá as suas aflições amenizadas. Então vejamos que as aflições elas aumentam ou diminuem de acordo com nossa visão de mundo, a nossa visão a nossa fé na vida futura, né? E assim nós temos as aflições excessivas, criamos aflições para nós mesmos, para o próximo. Muitas vezes desejamos ter um carro mais novo, porque os amigos de trabalho têm um carro do ano,
e eu tenho um carro do ano passado. Então prejudicamos a nós mesmos e aos familiares com inquietações até conseguir ter um novo carro a custo de muita aflição, muito trabalho, sendo que poderíamos nos contentar com o necessário para viver. Muitas vezes o trabalho não exige tanto da pessoa, ter um trabalho tranquilo, que não é cansativo, porém ele fica aflito, fica ansioso, angustiado. E até reclama com Deus, porque suas férias foram adiadas. Criamos aflições para nós o tempo todo. E precisamos trabalhar isso em nós, através da nossa modificação, da nossa reforma. Trabalhando esses sentimentos, pensando se adianta ficar aflito com algo que não temos ação. Muitos dos testemunhos pelos quais passamos são testemunhos que são inevitáveis, que não temos controle sobre eles. Então de nada adianta ficarmos revoltados, de trazermos mais aflição para nossos familiares ou para nós mesmos. Então assim, nós temos a resposta para a nossa pergunta lá do início. A quais aflitos Jesus se refere? Jesus se refere, então, àquele aflito que crê, aquele aflito que acredita na fé, na vida futura, que acredita que as coisas hão de melhorar, acredita que todo o sofrimento que ele está passando vai passar. E vejamos que no inesquecível dia do Calvário, haviam 3 crucificados. E 3 foram as atitudes diante daquela situação, daquele testemunho inevitável pelo qual eles estavam passando. Então Gestas, que era o da esquerda, representa as pessoas que se revoltam perante os testemunhos inevitáveis, perdendo a oportunidade de se libertar. Enquanto Dimas, o da direita, representa as pessoas que sofrem e aproveitam a oportunidade de se libertando. E Jesus, o do meio, representa o amor puro que perdoa sempre. Possamos refletir sobre essa lição que nos deixou Jesus. Possamos entender quem são os bem-aventurados, quem serão os bem-aventurados diante das aflições. Colocar no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso trabalho, esse ensinamento do Cristo. Que assim seja.